Vamos lá do Oscar. O que acontece? O Oscar ele está discutindo a rescisão de contrato com o São Paulo. E aí é advogado com advogado. Mas o que acontece nessa questão? O Oscar, quando chegou ao São Paulo, ele fez um contrato de 2 anos. E quem trabalhou nessa negociação exclusivamente foi o ex-presidente Júlio Casares, presidente afastado. Trabalhou junto com Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar. Esse contrato, ele tem luvas e comissão para o empresário. O que acontece é que há uma diferença entre o que o Oscar e os advogados e o que os empresários do Oscar pedem é a comissão e a luva de maneira integral nessa rescisão. O São Paulo entende que o jogador pediu a rescisão porque parou de jogar. Sim. Se aposentou, teve um problema médico, clínico e tal, e que não faz sentido pagar integral porque ele não vai cumprir o contrato. O tempo inteiro do contrato. O tempo inteiro de contrato. Então há uma discussão jurídica das partes em relação a uma diferença de valores disso. E aí você vai colocar, mas aí o São Paulo tem salários atrasados com alguns atletas, isso engloba o Oscar e tal. Tem uma série de discussões de valores que estão sendo conversadas entre os jurídicos. E por isso, até agora, não saiu essa rescisão de contrato. Mas o que pega principalmente é essa questão das luvas, que há uma cobrança do jurídico do Oscar em relação às luvas e ao comissionamento dos empresários, e que o São Paulo entende que tinha que ser proporcional ao tempo. Ao tempo que ele ficou lá. Ao tempo que ele ficou lá. E assim, vamos combinar? O São Paulo está defendendo os interesses do clube. E o empresário do jogador está defendendo os interesses Hoje quem está na gestão, que não é mais o Júlio Casares, e quem está à frente disso são os advogados e tal, o Rui Costa, que é o diretor de futebol, o Márcio Carlo Magno, que está lá também na gestão, eles estão defendendo os interesses do clube. Claro, e está certo, tem que defender. E o Oscar, por outro lado, antes que o torcedor vá lá e xingar o Oscar, xingar o jogador, xingar o advogado do Oscar, cara, o que tá acordado, o que foi acordado antes do cara assinar o contrato, antes do cara se transferir para o clube, o cara tá lá, é direito dele. Direito dele, Então com cada um certeza. está defendendo o seu interesse, certo ou errado. Aí não, nessas questões jurídicas e nessas questões financeiras não cabe opinião clubista. Não. A gente tem que Até deixar a isso gente nem sabe como é que está no contrato. Às vezes tem uma linha ali no contrato que está escrito assim: em caso de rescisão por motivo de saúde, o pagamento vai ser integral ou não, ou proporcional. Não tem, né? Não tem, por isso Pelo que tá a jeito não discussão. tem, né? E aí, Por isso que tá a complementando o que o discussão, Hernan falou, só um pequeno detalhe, que o São Paulo está realizando uma auditoria interna para levantar exatamente quanto se deve ao Oscar. Porque não tem um valor exato. Também tem isso E ainda. o Hernan falou, o Oscar tem que defender o lado dele, de um atleta que pediu a rescisão, mas ele quer os vencimentos. O São Paulo, assim, se o cara se aposentou antes do fim do contrato, eu não tenho que pagar nada. Então é uma briga que vai se desenrolar nos próximos dias ainda. E a gente tem que ter muita responsabilidade ao noticiar isso, porque assim, o torcedor no chat já vai estar falando, o Oscar é mercenário, o São Paulo não sei o quê, o São Paulo é banana, e não sei o quê. É uma discussão como se fosse uma empresa com um empregado, o empregado está rescindindo o contrato, saindo, e as partes estão discutindo. Então é uma discussão jurídica, está no campo jurídico. Como acontece em muitas empresas. Talvez no seu trabalho aí aconteça isso. Talvez já tenha acontecido com você aí que está assistindo a gente. Então é isso que está acontecendo agora. Antes de eu gravar esse vídeo, o presidente divulgou uma carta anunciando sua renúncia à presidência do Tricolor. Na última sexta-feira, o Júlio havia perdido em reunião do Conselho Deliberativo com 188 votos. Abriu-se um processo de impeachment contra ele. E esse impeachment seria confirmado pelos sócios em 30 dias. Já havia, inclusive, uma data para votação dessa questão. Diante desse cenário e com a investigação policial apertando o cerco, o Júlio escreveu o seguinte, abre aspas, renuncio à presidência para preservar minha saúde e proteger minha família. Ao São Paulo, meu amor de infância e da minha vida, jamais renunciarei. Renuncio sim ao ambiente de conspiração,
distorções, mentiras e disputas de poder que ultrapassaram os limites democráticos e tentaram manchar trajetórias, biografias e a própria história do clube. Despeço-me com respeito, gratidão e amor permanente por essa instituição que sempre honrarei. Importante registrar que nessa quarta-feira, antes dessa carta de renúncia, houve uma operação da Polícia Civil nas casas de Mara Casares, Douglas Schwartzman e Adriana Prado, por conta daquele episódio envolvendo a venda de camarotes. Apreenderam, por exemplo, na casa da Mara Casares, documentos, computadores e R$20 mil em dinheiro. O promotor do caso disse em entrevista nessa quarta-feira o seguinte, abre aspas, já conseguimos fazer uma primeira avaliação e tomamos pé de coisas que confirmam o que nós já sabíamos. O esquema de arrecadação e prejuízo para o São Paulo abrange um período de tempo muito maior e com mais pessoas do que a gente supunha. E aqui vem a parte mais importante. Em resumo, o estádio do Morumbi foi transformado numa gigantesca máquina de caça-níqueis. Como você vê toda essa história, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E tem debandada no São Paulo depois da renúncia de Júlio Casares, anunciada no final da tarde dessa quarta-feira, mais 2 dirigentes caíram. Márcio Carlomagno, que atuava como uma espécie de CEO do São Paulo, e Dedé, que cuidava do futebol social. Eles se juntam a Mara Casares e Douglas Schwartzman, que estão completamente eliminados da nova diretoria sob o comando de Harry Macis. A ideia do novo presidente é não fazer mais grandes mexidas, mas ele entendia que era importante que essas alterações de pessoas muito próximas a Júlio Casares e que em algum momento tiveram seus nomes envolvidos em escândalos como aqueles do camarote pudessem não fazer mais parte do tricolor. São Paulo que dentro de campo perdeu por 3-2 para a Portuguesa e se colocou numa situação mais complicada no Campeonato Paulista. São 4 pontos conquistados depois de 12 disputados. São Paulo, nesse momento, não está no grupo de 8 times que passariam para a próxima fase. Para piorar, São Paulo enfrenta no final de semana o Palmeiras, em jogo do Campeonato Paulista, na condição de visitante, sem poder perder, para não ficar ainda mais distante do G8. O que você pensa sobre esses movimentos políticos e a saída de vez de Júlio Casares e companhia? Só para completar, registrar que o Márcio Carlomagno deixa de exercer um cargo no São Paulo depois de 21 anos. Ele era o CEO do clube, mas havia começado lá no departamento de futebol social como assessor, tendo passado por administração do estádio, diretor de planejamento, assessor da presidência, até chegar ao cargo de superintendente geral do São Paulo. E o Corinthians está tentando atravessar o São Paulo para ficar com um dos destaques da Copa São Paulo de juniores. Eu me refiro a Luiz Fernando, lateral e ponta, de 19 anos de idade, que tem feito grande participação com a camisa do Ibrachina na Copinha. Ele tem 7 partidas, 2 gols e 2 assistências, as 2 assistências que garantiram a classificação do Ibrachina contra o Palmeiras por 2-1 na última segunda-feira. Foi também o Luiz Fernando que marcou o gol da classificação contra o Internacional em outro mata-mata. Antes de gravar esse vídeo, consultei Ibrachina e São Paulo para entender como é que estava essa negociação. Antes da Copinha, São Paulo e Ibrachina fecharam um contrato de empréstimo com opção de compra. Esse contrato está assinado, mas não foi confirmado pelo BID, Boletim Informativo Diário. No momento do acordo e da assinatura, vale a lembrança, a janela de transferência estava fechada. Importante registrar que, com a grande participação do Luiz Fernando no torneio, surgiram vários interessados com propostas oficiais. Hoje, um deles é o Corinthians, que tenta atravessar o São Paulo aplicando um chapéu no tricolor. Qual a chance de o São Paulo perder esse negócio? Harry Macis é quem responde pelo tricolor. E se o São Paulo não levar adiante a história, é possível que o atleta acabe se tornando reforço do Corinthians. Se o São Paulo confirmar o interesse, o que pode acontecer é o Ibrachina tentar mudar as condições desse empréstimo, exigindo que o São Paulo faça a compra do atleta que vive ótima fase e se mostrou bem interessante. Só para completar, registrar também que antes da Copinha o São Paulo já havia fechado a compra de 20% de um atacante chamado Antony, 17 anos de idade. Ele arrebentou no Campeonato Paulista Sub-17, mas esse menino, até por ser mais novo, não foi utilizado na Copinha. Fala, família tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber tudo do São Paulo em primeira mão. Aqui a notícia é rápida, direta e todo dia tem novidade.
Tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço.